Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de sábado pela manhã, o mediador da nova aliança. Vamos aprender hoje pela manhã o que significa essa nova aliança, o que foi que aconteceu, quem é o personagem central dessa nova aliança e por que foi estabelecida uma nova aliança. Olha, a gente vemos no livro de Hebreus algo de interessante acontecendo no capítulo 8, do versículo 7 ao 13. Vamos ler alguns versículos desse capítulo, diz o seguinte, a partir do verso 7 diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para outra segunda aliança. E de fato, repreendeu e disse assim: eis aí vem dia, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o que a gente vê aqui no livro de Hebreus, no capítulo 8? Vemos sim um contexto de uma nova aliança. Só que a gente vê um contexto falando da antiga aliança. O que foi que aconteceu? Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Aquele povo quebrou essa aliança, quebrou esse conceito, esse entendimento da aliança, não obedeceu o que Deus pediu. Lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, Deus escreve com o seu dedo ali os mandamentos de Deus em tábuas de pedra, e ele dá para o povo de Israel, fala: olha, isso aqui é bom, o que vai diferenciar você das outras nações é justamente essa lei, você tem que obedecer para você se diferenciar das outras nações. Era isso que deveria fazer, porque a gente sabe que as outras nações adoravam todo tipo de deuses estranhos, tinha rituais estranhos também, e Deus precisaria colocar no coração daquele povo justamente isso. Só que eles não permitiram que isso acontecesse. Muitos se desviaram e não obedeceram os princípios da palavra de Deus. Já a lição da Escola Sabatina vem falando do nosso mediador, dessa nova aliança. Quem é esse novo mediador? É o próprio Jesus. Ele veio, sim, aboliu alguns termos da antiga aliança, o que acontecia ali e tudo mais. O que foi que ele aboliu? O ritual de sacrifício de animais não precisa mais, porque o Cordeiro de Deus, segundo João, capítulo 1, versículo 29, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Cordeiro, ele veio, ele morreu por cada um de nós, ele ressuscitou. Isso nos deu a possibilidade de não fazer mais sacrifício, porque Cristo se sacrificou por cada um de nós. Também a gente vemos que nesse novo aliança existiu ali algumas mudanças. Por exemplo, o sistema dos sacerdotes, todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Só que nessa nova aliança, Jesus é um descendente da tribo de Judá. E a tribo de Judá não era permitido ser sacerdote ou sumo sacerdote. Mas houve essa quebra porque Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. Então a gente vemos que Jesus, ele é o mediador da nova aliança. E o que é que acontece nessa nova aliança? Jesus falou aqui, justamente em Hebreus capítulo 8, versículo 10, fala que agora essa lei tem que imprimir na nossa mente e no nosso coração. 24 horas a gente está meditando na lei de Deus, na palavra de Deus, para não pecar contra ele. Lá em Jeremias capítulo 31 também falava dessa nova aliança, que quando o Messias viesse a essa terra, ia engrandecer a lei de Deus, ia torná-la mais perfeita ainda. Até o próprio Paulo fala que a lei de Deus é perfeita, é santa, justa e boa. Olha só, mas a gente vimos algo interessante. Guardamos a lei para ser salvo? Não, guardamos a lei porque é um resultado. Cristo nos salvou e Cristo chama eu e você para a obediência, obedecer aos princípios da palavra de Deus. Convido vocês a orar nesse exato momento. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.